Antes de começarmos, quero saber: tá tudo bem por aí? Preparados para mergulhar em uma história que vai mexer com sua mente e te deixar com o coração na boca? Se a resposta for sim, então apertem os cintos, porque o mistério está prestes a começar agora. Sem mais delongas, vamos à história. Anos atrás, aconteceu algo que ainda ecoa nos corredores de um colégio conhecido de Sobral. Não estava lá para presenciar, mas ouvi a história tantas vezes. Em sussurros, que sinto como se tivesse visto com meus próprios olhos. Tudo teria começado na casa da tia da menina Ana, uma casa velha e cheia de histórias mal contadas. A tia havia morrido de um jeito estranho. Ninguém explicava direito o que aconteceu. Diziam que ela não estava bem da cabeça. Mas, se você perguntasse demais, só recebia olhares desconfiados. Ana e Bia, amigas inseparáveis naquela época, decidiram vasculhar o sótão. Talvez por curiosidade, talvez porque achassem que podiam encontrar alguma resposta. O lugar era sufocante, o cheiro de mofo. As sombras se movendo com a luz que entrava pelas frestas. Era o tipo de lugar que fazia você se perguntar se estava sozinho de verdade. Foi Ana quem encontrou um caderno velho, escondido no fundo de uma gaveta emperrada. Era um disparate, daqueles cadernos cheios de perguntas e respostas bobas que as pessoas passavam de mão em mão. Mas, nas últimas páginas, havia algo diferente. Era um ritual. Para evocar a loira do banheiro, dizia o título. Quem escreveu aquilo parecia muito sério, porque as instruções eram detalhadas, como se alguém já tivesse tentado antes. Será que a sua tia teria praticado aquele ritual? Claro que elas riram. Quem não riria? Lendas urbanas são só isso, histórias para assustar os mais novos. Pelo menos era o que elas achavam. No dia seguinte, no banheiro do colégio, decidiram tentar. Não porque acreditassem, mas porque não tinham nada melhor para fazer. Decidiram seguir as instruções, sem acreditar em nada, mas com a curiosidade de quem deseja desafiar o desconhecido. O ritual começava no banheiro, e as instruções eram precisas. Primeiro, a necessidade de silêncio absoluto, nada de sons externos. O espelho, segundo o caderno, seria o portal para o outro mundo. As garotas foram até o espelho da última pia, como recomendado. O ritual dizia para começar com um sussurro, um chamado, um convite, para que a loira aparecesse. Ana, com um sorriso no rosto, meio que em tom de deboche, recitou as palavras em voz baixa, mas a cada sílaba sentia algo estranho no ar. Loira do banheiro, que habita o vazio, venha à minha alma, seja o meu guia da escuridão ao mundo real. Te invoco agora em nome do mal. A primeira parte parecia uma simples brincadeira, mas logo em seguida, o caderno explicava que para a loira se manifestar de fato, o nome dela deveria ser dito 3 vezes. E à porta do último box, Ana, seguindo as instruções, disse o nome da loira com uma voz tremi. Loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro. Cada repetição era como um peso no peito, e o ar ao redor delas parecia ficar mais denso. A atmosfera do banheiro mudava, quase como se o tempo tivesse parado. Bia, um pouco mais cética, deu uma risadinha nervosa e bateu na porta do box, como pediu. Quando a última batida ecoou no ambiente silencioso, as garotas sentiram algo. Não viram nada, mas sentiram uma presença. Algo que não estava ali antes. O espelho, que até então estava claro, começou a embaçar lentamente. Não havia nenhum som de água, apenas o borrão crescente, como se algo estivesse atrás do vidro, tentando se manifestar. E então, o caderno disse
que o espírito só seria libertado por completo quando o sacrifício fosse feito. Um sacrifício simbólico, claro. Um preço para que o ritual tivesse sucesso. As palavras finais do encantamento eram as mais poderosas e perigosas. Eram as que realmente poderiam selar o destino de quem as dissesse. O caderno instruiu que, para a loira se apoderar do mundo físico, ela precisaria de um meio-corpo. Não um corpo físico, mas uma alma disposta a deixar o mundo dos vivos e cruzar para o mundo dos mortos. E as palavras que encerravam o ritual eram estas: loira do banheiro, dona do horror, deixe-me viver, faça-me um favor, entre neste corpo, saia da escuridão, agora é a minha alma que pedirá perdão. Mas, de fato, nada mais aconteceu no banheiro. Elas saíram rindo, achando que era só mais uma bobagem. Mas no momento em que cruzaram a porta, algo mudou. Ana parou no meio do corredor, olhando para trás. Você viu aquilo? Ela perguntou. Ver o quê? Respondeu Bia, já a alguns passos de distância. No espelho embaçado, que não deveria estar embaçado. Algo se mexeu. Ana jurava que viu uma sombra, mas, quando olhou de novo, não havia mais nada. É coisa da nossa cabeça, falou Ana, dando risadas. As duas foram continuando rindo. No dia seguinte, as meninas tentaram continuar suas rotinas como se nada tivesse acontecido. Mas algo parecia diferente. O colégio estava mais silencioso. As conversas abafadas, como se todos estivessem respirando ao mesmo tempo, de forma contida. Não conseguiam se livrar da sensação de que alguma coisa estava observando-os, de que algo ou alguém havia despertado. Durante a aula, Ana e Bia sentiam uma inquietação crescente. A risada nervosa de Ana já não era mais a mesma. Ela ficava olhando para os espelhos das salas de aula, esperando ver algo se mover. E Bia, anticética, começou a perceber que, em seu canto de visão, por algumas vezes, havia uma sombra no espelho, algo que não pertencia ao espaço. Naquela noite, enquanto as duas voltavam para casa, algo mais peculiar aconteceu. Elas passaram em frente ao banheiro do colégio e, pela primeira vez, uma sensação de pavor as tomou. Bia tentou ignorar, mas Ana parou. Havia algo na porta do banheiro, uma energia pesada que fazia o ar ficar mais frio. Ana se aproximou, hesitante, e tocou a maçaneta. Ela estava gelada, como se tivesse sido tocada por algo além do natural. A porta se abriu sozinha. E o banheiro parecia diferente. O ambiente estava mais escuro, como se a luz tivesse sido absorvida pelo ar. Está tudo bem, Ana. Vamos embora, disse Bia, tentando afastar a sensação de desconforto. Mas ela também não conseguia evitar o medo que tomava conta de seu corpo. Ana entrou no banheiro, puxada por uma força que ela não conseguia controlar. Quando Bia tentou a seguir, a porta se fechou abruptamente, com um estrondo que ecoou pelos corredores silenciosos. Bia bateu na porta, gritando o nome de Ana, mas nada aconteceu. Dentro do banheiro, Ana estava sozinha. O espelho estava completamente embaçado, mas algo começou a se formar lentamente nele. Uma silhueta. A loira do banheiro apareceu novamente, mas desta vez, seus olhos não estavam vazios. Eles estavam fixos em Ana, como se a estivessem avaliando, observando. Ana sentiu o corpo pesar, como se estivesse sendo puxada para o espelho. Ela queria gritar, mas sua voz não saía. Seu corpo estava paralisado, como se a presença da loira estivesse tirando toda a sua energia vital. Ela lembrou-se das palavras finais do ritual. Agora é a minha alma que pedirá perdão. O espelho parecia se distorcer. E Ana podia ver mais do que o reflexo da sua própria imagem. Via sombras, gritos abafados, rostos distorcidos que pareciam implorar por ajuda. De repente, a loira se aproximou dela. Num sussurro, disse: Você me chamou.
Agora você será a próxima. Ana tentou recuar, mas não conseguia se mover. A loira se materializou diante dela, com os cabelos molhados caindo sobre o rosto pálido. A mão dela se estendeu até Ana, tocando seu rosto com uma frieza sobrenatural. E nesse momento, a realidade pareceu se rasgar. A loira puxou Ana para dentro do espelho e um grito estridente ecoou no banheiro, quebrando o silêncio da noite. A porta do banheiro se abriu abruptamente e Bia, assustada, entrou correndo. Ela viu o espelho limpo, mas Ana tinha desaparecido. Não havia sinais de luta, nem vestígios de que alguém estivesse ali. Tudo parecia como se nada tivesse acontecido. Mas o ar estava pesado e Bia sentiu uma presença, uma sensação. No dia seguinte, Ana não apareceu na escola. Ninguém sabia onde ela estava. Nenhuma explicação foi dada. Mas, em um canto da escola, ao lado de um espelho antigo, algo incomum aconteceu. Quando um estudante olhou para ele, jurou ter visto por um breve momento a imagem de uma garota loira, com os cabelos molhados, observando-o com um olhar vazio. O silêncio tomou conta do colégio na manhã seguinte à estranha e repentina ausência de Ana. Ninguém conseguia explicar seu desaparecimento. Não havia registros de que ela tivesse faltado, mas sua presença parecia desaparecer de todos os cantos. As aulas seguiram e a vida, de algum modo, continuou. Mas algo estava errado. Bia não conseguia tirar a imagem de Ana desaparecendo dentro do espelho. Algo dentro dela dizia que não era só um acidente. Ela sabia que o que havia acontecido estava mais ligado ao ritual do que ela queria admitir. Ela sentia uma força invisível a puxando de volta para o banheiro, uma atração que não podia ignorar. Mas o que realmente acontecera com Ana? O que a loira queria, afinal? Uma noite, após semanas de silêncio, Bia não pôde mais resistir. Ela sabia que precisava enfrentar o que havia começado. A verdade estava ali, no espelho, esperando. Como se alguma força invisível a guiasse, ela se dirigiu ao colégio. O vento uivava pela rua deserta, como se o próprio ar a alertasse de que algo terrível estava prestes a acontecer. Ao entrar no banheiro, Bia sentiu a temperatura cair abruptamente. A luz tremeluziu e ela percebeu, no canto do espelho, uma figura. Era uma sombra vaga, um reflexo deformado de alguém. Alguém com cabelos loiros. Você veio. Uma voz sussurrou, suave e gelada, ecoando na sala vazia. Bia sentiu o coração acelerar, mas, ao mesmo tempo, uma onda de curiosidade a impeliu a avançar. Ela não sabia o que queria, mas sentia que precisava descobrir. De repente, o reflexo no espelho se tornou nítido. A figura loira que ali estava se materializou. Não era a loira do banheiro, era Ana. Mas algo estava errado. O rosto de Ana estava pálido, os olhos vazios, como se ela estivesse aprisionada. Ela parecia uma sombra de si mesma. Algo que estava entre os dois mundos, o dos vivos e o dos mortos. Ela não estava mais em controle de seu corpo. Me ajude, Bia. Ela sussurrou, sua voz fraca e distorcida. Ela me levou. Mas há uma maneira de voltar. Há uma última chance. Bia, aterrorizada, mas determinada a entender, se aproximou do espelho. Ela não sabia se estava pronta para o que viria a seguir, mas sabia que precisava fazer algo. O que eu tenho que fazer, Ana? Ana sorriu. Um sorriso triste e doloroso. Você precisa invocar a loira novamente. Só assim ela poderá ser destruída. Só assim eu serei libertada. Bia engoliu em seco. Era um jogo perigoso, mas ela sabia que a verdade estava ali, esperando para ser descoberta. Ela precisava agir rápido, antes que fosse tarde demais. Seguindo as instruções de Ana, Bia recitou as palavras que haviam sido ditas, tanto no passado
quanto no caderno. Mas ao contrário do que esperava, o espelho começou a tremer e uma figura sombria, mais imponente do que nunca, surgiu. Ela estava ali, no mundo real. Mas, ao contrário do que se imaginava, a loira não veio para atacar. Ela parecia diferente, como se estivesse ciente do erro que cometera, como se não quisesse mais ser uma entidade que atormentava os vivos. Nesse momento, o espelho começou a rachar e a loira se virou para Bia, sua expressão ainda vazia, mas com um vestígio de algo humano. Ela falou, com uma voz que ecoava em todos os cantos do banheiro. Eu sou um reflexo do medo, mas você trouxe algo diferente. Você quebrou o ciclo. E então, tudo aconteceu muito rápido. O espelho quebrou em 1000 pedaços e uma onda de energia percorreu o banheiro, fazendo com que tudo ao redor vibrasse. A loira desapareceu com um último grito. E Ana, com os olhos fechados, desabou no chão. Finalmente libertada de sua prisão entre os mundos, Bia, ainda atônita, correu para o lado de sua amiga. Ana estava de volta, mas algo nela estava diferente. Ela olhou para Bia, seus olhos agora cheios de gratidão e medo. Você conseguiu? Ana sussurrou, com uma voz agora normal, mas frágil. Agora é minha vez de pagar. Antes que Bia pudesse entender, a figura de Ana se desfez diante dela, como se fosse parte de um sonho. Em um instante, ela desapareceu, deixando apenas o eco de seu grito. Bia ficou sozinha no banheiro, os pedaços do espelho espalhados pelo chão. Ela sabia que a loira do banheiro nunca mais voltaria. Mas, à medida que ela saía, um último suspiro gelado a fez parar. Algo estava em seus pés. Ao olhar para baixo, viu um pedaço do espelho quebrado, refletindo o corredor vazio. E, na superfície, a imagem distorcida de Ana, sorrindo de volta para ela, como se tudo tivesse sido uma ilusão, ou talvez uma armadilha. A loira do banheiro nunca foi realmente derrotada. Ela apenas aguardava, nas sombras, para se manifestar de outra maneira. Chegamos ao fim de mais uma história, e eu gostaria de agradecer imensamente a todos que acompanharam até o final. Sei que esse foi um percurso de mistério, suspense e, claro, um bom susto ou dois. Então, quero saber, vocês gostaram dessa história? O que acharam da nossa versão da Loira do Banheiro? Deixe nos comentários. Em breve, teremos novas histórias para compartilhar com vocês. Então fiquem ligados, pois o terror nunca sai de moda. E por falar nela, vocês conheciam a lenda da Loira do Banheiro? Aquela que nos anos 70 e 80 amedrontava os alunos das escolas? Quem sabe não descobrimos mais segredos dessa lenda que continua a assombrar até os dias de hoje, não é? Aguardo as opiniões de vocês nos comentários e nos vemos em breve com mais histórias assustadoras.